Antes de começar propriamente falando sobre o Novo Testamento, deixe-me colocar para vocês a problemática da seguinte maneira. Os muçulmanos têm uma tradição, ela não está explicitamente no Alcorão, mas existe um verso do Alcorão que indiretamente aponta para essa tradição da regeria, ou regéria, que seria a viagem que Maomé fez desde Meca até a cidade de Medina, a cidade que acolheu o grande profeta do Islã. Segundo essa tradição, Maomé estava indo no seu jumentinho quando o anjo Gabriel apareceu no meio da estrada, pegou Maomé com a jumenta e tudo, foi com ele até a cidade de Jerusalém. Veja, ele saiu lá das Arábias e foi parar em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, uma versão diz que a jumenta ficou embaixo, outra que ele subiu com a jumenta até o topo do monte Moriá, onde Abraão fez o sacrifício de Isaac, porque foi um sacrifício, no seu coração ele matou Isaac, e onde depois construiu-se o templo. Ali apareceram para Maomé Jesus, Abraão e Moisés. E eles então contaram para Maomé a verdadeira história de Deus, de Alá, e o convenceram a fundar o islamismo. Depois daquilo, o próprio anjo Gabriel leva Maomé com o cavalo e tudo, a jumenta, até o paraíso. E na montanha ainda fica as pegadas do jumento que tomou um impulso para subir. Nesse local foi construído posteriormente, em 692 d.C., o Domo da Rocha, que é aquele santuário muçulmano que vocês veem até hoje lá perto da mesquita de Al-Aqsa, ali em Jerusalém. A pergunta que nós poderíamos fazer nesta tarde é a seguinte: alguém em sã consciência aqui acredita nessa história? Eu acho que o silêncio já responde, né? Ninguém. E por que não? História absurda. Como é que a gente vai acreditar, nós universitários, que um homem foi para o céu numa jumenta e depois voltou? Não faz sentido isso, correto? Mas por que a história de Maomé é uma ficção e a história de Jesus andando sobre as águas não é? A história de Jesus ressuscitado é muito estranha também. Ainda comeu peixe, operou curas. É mais fácil achar que tudo aquilo é um mito, é uma lenda. Não, mas Jesus é a palavra de Deus, Maomé não é. Aí você está dando uma resposta muito simplória e calcada pelo contexto em que você está vivendo. Eu mencionei rapidamente aqui também na sexta-feira, a respeito da Alemanha, não sei se foi aqui ou se foi em Aveiro, a respeito dos alemães que criam palavras filosóficas e que no século XVIII, alemães historiadores começaram a distinguir entre história real e história romanceada. Eles têm a palavra Geschichte, que significa história não real, mas cuidado, Geschichte não é lenda, não tem tradução para o português. Geschichte não é lenda, não é história. É uma história que foi embelezada, que foi enfeitada, que não é bem daquele jeito. Bem diferente da historisch, que é a história real que aconteceu. E eu dei um exemplo que eu quero repetir para vocês aqui, da diferença entre... Eu vou traduzir Geschichte por historial. Ficou claro para os irmãos? Não existe a palavra historial. Eu vou inventar essa palavra para traduzir o alemão. Historial é uma coisa que até aconteceu, mas foi tão embelezada, tão romanceada, que você não tem mais acesso ao que de fato ocorreu. E histórico é aquilo que aconteceu de fato. Para ficar claro a comparação, a gente tem muito isso, por exemplo, entre o Photoshop. Aquela menina bonita da revista não existe. É verdade ou não é? Aquela menina não existe. Aquela mulher sem celulite, sem um cabelo branco, sem mau hálito, sem gordura localizada, não existe. Não existe. Aquilo ali é o quê? O camarada pega a fotografia, tira todos os defeitos dela. Se ela é muito branquinha, põe o rostinho mais redondo, mais vermelhinho, coloca as curvas e ela pousa lá e nossa, mas que mulher linda. A minha esposa fala assim: essa mulher não existe. Ela é historial. Ela não é histórica. A histórica é aquela que você cruza por ela no aeroporto e sabe que ela menstrua e tem celulite como todas as outras.
É a frase da minha esposa, que eu estou pegando aqui para poder mostrar para vocês a diferença entre historial e histórico. Todo mundo entendeu a diferença que os alemães colocaram? Sim ou não? Ficou claro, né? Vou dar um exemplo agora politicamente incorreto para os brasileiros. Vocês se lembram do quadro de Pedro Américo, O Grito do Ipiranga? Bonito aquele quadro, né? Pelo menos na versão brasileira, claro. Dom Pedro I, com a espada, levantando e gritando a famosa frase do 7 de setembro de 1822, independência ou morte. Você consegue até visualizar, principalmente se você for um brasileiro assim, muito patriota, os famigerados portugueses, colonizadores, e Dom Pedro, nosso libertador, nos tirando de lá. Dom Pedro pega as insígnias portuguesas, arranca do peito e fala: "A montaria, cavaleiros! A montaria, companheiros!" E os dragões da independência montam com aquele uniforme bonito, aquele capacete com aquela pluma. E ele fala: "A partir de hoje", arranca as insígnias lusitanas, "nossas relações estão cortadas com Portugal. Juro, pela minha honra e pelo meu Deus, juro proclamar a independência do Brasil." E ele ergue a sua espada e fala: "Independência ou morte!" E os dragões: "Independência ou morte! Independência ou morte!" Quase que dá para ouvir os anjos num coro e uníssono dizendo: "Oh!" É assim que está pintado no quadro. Quem foi a São Paulo e visitar o Museu do Ipiranga vai ver o quadro lindo de Pedro Américo, ele pega quase uma parede inteira dessa aqui. Só que isto é Geschichte, isso é historial. Isso é a menina com Photoshop da novela, da revista. A verdadeira história não tem nada a ver com aquilo. Para começo de conversa, Dom Pedro não estava num cavalo, ele estava numa jumenta. Eles não subiam as serras a cavalo, porque cavalo é mula que sobe. Cavalo, ele não consegue subir serra pata, lisa ali, a pedra, a penha, ele não sobe, é mula. Ele estava montado em mula, ele e os seus soldados. Segundo, eles não estavam com aquela farda bonita, farda mesmo, né? Porque era uma farda de gala. Aquilo era para usar em cerimônias especiais. Não estavam vestindo aquilo. Dom Pedro, naquele dia, estava sofrendo de cólicas intestinais fortíssimas. E isso está documentado. Quando ele recebeu a carta de José Bonifácio, que estava tudo tramado, sabia-se do risco da família real perder a coroa portuguesa, porque vocês já estavam para mudar a forma de governo. A família falou: "Segura a situação para a gente aí, pelo menos um pedaço de terra vai ser dos Orleans de Bragança." Que, aliás, até hoje eles recebem dinheiro do Brasil, não sei se vocês sabem disso, tem uma pensão perpétua, os descendentes de Dom Pedro recebem, tem a cidade de Petrópolis quase toda é deles, e é um bom soldo que todos os meses o governo brasileiro paga como uma indenização que não é dada a Portugal, mas à família portuguesa. Os descendentes recebem. É um bom bocado de dinheiro. Um bom bocado de dinheiro, viu? Então ele ainda recebe, ainda tem terras e dividendos, e o país paga para eles um soldo todos os meses lá, como a indenização pela independência do Brasil. Mas voltando ao que eu estava dizendo, ele estava indo para Santos visitar sua amante. Pouco tempo antes disso, ele havia chutado a sua esposa estando grávida. O quadro não tem nada da beleza. E aquele grito independência ou morte, aquilo ali nunca aconteceu. Como é que eu faço isso sendo brasileiro? E como é que fica o 7 de setembro e toda a comemoração e o que ensinam na escola? Bom, o fato é que aquilo ali o próprio Pedro Américo reconhece que é uma forma de embelezar a história, porque a história nua e crua é sem graça. Então eles enfeitam a história. E durante muito tempo os historiadores enfeitaram a história. Não foi só Pedro Américo, não foi só com Dom Pedro, não. Vá ao Museu de Egiptologia, você vê os faraós malhados, aquele corpo. O único faraó que se retratou feio, barrigudo, com um bocão assim, foi Akhenaton. Porque Akhenaton foi o faraó que dizia: "Eu não sou Deus." Então ele mandava se retratar como ele realmente era. Barriga flácida, assim, feinho. Os outros que se consideravam deuses, Amenhotep, Ramsés, são todos fortes, bonitos. Os Césares, a mesma coisa. Nenhum deles se retrata feinho, baixinho. Aliás, o corpo dos Césares é o mesmo, sabia, né? Todos os imperadores, o corpo é o mesmo, é só a cabeça que mudava.
Eles já tinham preparado lá o corpo, quando encomendava, só colocava a cabecinha. O corpo é mesmo, aquele camarada forte. Isso tudo é historial. A pergunta que os historiadores fizeram é o seguinte: o que da história que nos passaram é verdadeiro e o que é falso? E aqui nós temos um problema. Quantas pessoas no passado tinham acesso a ler e escrever? A maioria? Uma minoria. E essa minoria que tinha acesso a ler e escrever, será que era os pobres ou era a elite? A elite, é claro. Então o que nos vieram de manuscritos do passado foi a história preservada pela elite. Lembra que toda a história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade? Se eu tiver aqui fala prefeito também, como se diz quem cuida da Câmara? O presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara aqui, se eu encontrar aqui apenas o registro do presidente da Câmara, ele vai falar o seguinte: a cidade era maravilhosa, era um paraíso na terra, não tinha defeito nenhum, a polícia estava lá, o pessoal todo de Aveiros estava feliz, não tinha nenhuma oposição, não tinha nada. E o arqueólogo pode no futuro pensar que aqui era realmente o paraíso. Mas vai que eu dá o contrário. O único documento que eu encontro era dos inimigos daquele presidente. Vou pensar assim: Aveiro era um inferno. Lá não prestava nada, nada dava certo. Por quê? Porque eu tinha apenas a versão do inimigo da oposição. Entenderam o problema da história escrita? Por isso que durante um tempo a arqueologia teve uma certa, como é que eu vou explicar aqui, discordância da história escrita. O arqueólogo preferia trabalhar com a cultura material, que a cultura material ela é crua. O livro vai dizer, aquele ali era um navio mercante, mas a cultura material vai revelar que era um navio negreiro disfarçado. O livro vai dizer que ali era uma cidade do tamanho do mundo, mas a cultura material vai mostrar que era uma vila desse tamanho. E assim foi a desconfiança em relação à história passada. Agora, e quando a gente aplica isso à Bíblia? Será que a vida de Jesus também não é mais um relato historial, montado pela igreja ao longo do tempo? Perceberam a questão? Irmãos, eu vou dizer a vocês que não faz sentido isso por várias razões. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela, diferente de outros livros místicos, ela se apoia muito na historicidade daquilo que ela diz e coloca essa historicidade como sendo um emblema forte. Leiam comigo de novo, já lemos essa passagem, eu quero ler de novo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que escreveu o apóstolo Pedro. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. Eu poderia dar outros versículos aqui. A Bíblia escreve do ponto de vista de alguém que está querendo falar: essa história aconteceu, eu estava lá. Aliás, qual é o nome que se dá para os 4 relatos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João? Qual o nome técnico que se dá para esses livros? Evangelhos. Quando fala evangelho, evangélico hoje, pensa-se em igreja crente. Só que o termo euangelion em grego é um termo técnico para história real. Esse termo euangelion, eu em grego bom, angelion, mensagem, boa notícia, não foi um termo criado pelo cristianismo. O cristianismo tomou esse termo emprestado do mundo greco-romano. Aliás, no calendário de Priene, o nascimento de Augusto César é chamado de o grande megalos euangelion tu cosmu, o grande evangelho, a grande boa notícia do mundo. Era um termo técnico usado por historiadores romanos e gregos, greco-romanos, para falar de uma história real que você pode confirmar e que é uma boa notícia. Se os evangelhos fossem uma ficção, por que eles iriam chamar de evangelho? Mas alguém pode falar, mas eles queriam fazer uma ideia para ganhar pessoas. Os evangelhos são uma propaganda, eles fizeram acreditar que uma história aconteceu. Isso também não procede, por várias razões. Letra A. Quando você compara
as biografias dos imperadores, por exemplo, no passado, e os evangelhos, a discrepância é muito grande. Você já tinha naquela época leis de marketing. Embora o marketing é uma invenção moderna, mas a prática do marketing já existia desde o Egito Antigo. O que eram as pirâmides, se não marketing? O que eram as estátuas, se não marketing? Uma maneira de falar do meu povo. O marketing, enquanto ciência, é algo moderno. Mas a prática do marketing já existia. E havia técnicas que Homero as seguiu, Cícero as seguiu e vários outros. E essas técnicas, pasmem, são todas quebradas pelos seguidores, para os escritores do Novo Testamento. Por exemplo, na época não era de bom tom, no Oriente Médio até hoje, que um homem se dirija a uma mulher sozinho, se não for a esposa dele, ou a mãe dele, ou a tia dele. Só o fato de Jesus conversar à beira do poço de Jacó com a mulher já não foi de bom tom. Para piorar a história, essa mulher era o quê? Samaritana. Para piorar a história, era uma mulher que nem marido tinha. Hoje, se você chegar no Líbano ou no Sudão e perguntar as horas para uma mulher muçulmana na rua, ela fecha a cara e o marido vem. Por que você está se dirigindo à minha mulher? O próprio fato de Jesus conversar com aquela mulher e fazer dela uma heroína é um episódio que, se aconteceu, veja a linguagem que eu estou usando, se aconteceu, era para os escritores do Novo Testamento deixarem de fora, porque aquilo ali causava escândalo e não aproximava. Perceberam a questão? A cruz. Quem morria na cruz era um desgraçado. Tanto é que a palavra cruz, na época de Cícero, era um xingamento, crux, era uma maldição. Cícero conseguiu uma vez uma jurisprudência num caso de um homem chamado Rabílius, que era cidadão romano e estava sendo condenado a morrer pela cruz. Cícero foi o advogado de defesa dele. Cícero conseguiu convencer o auditório a não condenar o homem e dali criar uma jurisprudência que cidadão romano não poderia ser crucificado. E no alto da sua defesa, Cícero lembrou aos convidados, aos presentes, que crux era um xingamento em latim, não digno de ser pronunciado diante dos ouvidos de um cidadão de bem. E Jesus morre como? Na cruz. Era um episódio que os evangelhos deveriam o quê? Apagar, esconder, não mostrar. Eu estou falando com vocês aqui, embora eu não quero desrespeitar os portugueses, que Dom Pedro, considerado o herói perpétuo do Brasil, chutou a mulher dele estando ela grávida. Ele era um homem boêmio, vivia bebendo. Agora fizeram a exumação do corpo dele, ele não era um homem bonito, alto, era baixinho, os dentes encavalados. Tinha amante, não era um tipo de marido que você, mulher, iria querer ter. Mas os livros de história não colocam assim. Por quê? Para não macular o nome da família real portuguesa. Essas coisas não aparecem. É melhor considerar Dom Pedro o herói da independência brasileira, o que cortou relações com Portugal, e não o homem que batia na mulher grávida. As coisas ruins, a biografia oficial acaba escondendo. E essa prática não foi seguida pelos evangelhos. Jesus conversa com a mulher, Jesus é crucificado. Ora, e o pior, a forma como eles descrevem a crucifixão de Jesus é uma forma bem vergonhosa. Eu vou falar por que é vergonhosa. Compare Sócrates bebendo cicuta e Jesus no jardim do Getsemane. Sócrates não tem medo. Ele ironiza a morte. Ele pega o cálice e fala assim: devemos promover uma beberagem aos deuses? Diga-me, por que vocês estão chorando? Foi por causa disso que eu mandei as mulheres embora. Parem de chorar, parem de chorar. Aí o algoz entrega o veneno para ele e fala assim: então, explica para mim que eu não entendi. Eu devo beber depressa ou devagarzinho? Devo brindar aos deuses com veneno? Eu não quero cometer outro erro. No final fala assim: olha, a gente deve um galo para Asclépio, paga-me, paga esse galo por mim, morre sereno. Agora era Jesus. Pai, a minha alma está repleta de medo até as fezes. Olha a expressão. Afasta de mim esse cálice, Pai. Eu não suporto. Começa a transpirar, depois o suor se transforma em sangue. Ele cai, ele vai pedir ajuda para os discípulos. Volta de novo, cai, fica com medo. Vai carregar a cruz, não dá conta, deixa cair no chão. Precisa de um outro vir e completar o trajeto, porque ele não foi digno ele não teve competência para levar a cruz até o final.
Ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? É o tipo de imagem não muito adequada para a ideia que as pessoas têm de um herói. Se os discípulos não tivessem como apagar a história da cruz, deveriam pelo menos maquiar. Quando Jesus olhou para os soldados, eles caíram fulminados no chão. Ele mesmo levou a cruz sozinho. Ele não pediu clemência ao inimigo. Não é assim? Aristóteles dizia que só um homem covarde pede segredo das boas coisas que ele fez. E Jesus, quando curava as pessoas, o que falava? Não conte para ninguém que a gente curou. Então os evangelhos têm tantas situações de Jesus escandalosas, que você pensa assim, se foram uma propaganda, eles estavam querendo convencer quem? Os judeus não eram. Vocês acham que eu vou conseguir convencer pessoas de Portugal a virem para o meu grupo, falando assim, ó portugueses, raça de víboras, filhos do diabo, vou conseguir? Não, vocês acham que vou? E o que os evangelhos falam dos fariseus? Raça de víboras, vós sois do diabo que é vosso pai. Então isso quebra o argumento dos críticos, que os críticos dizem que os evangelhos foram uma propaganda que os discípulos criaram para converter judeus. Se for uma propaganda para converter judeus, por que eles chamam os próprios judeus de raças de víboras, vós sois do diabo que é vosso pai? Desculpem a comparação que eu fiz aqui, mas vocês entenderam, foi didática. Ah, então não era para converter os judeus, era para converter os gregos, os gentios. Se era para converter os gentios, eles usaram a pior coisa que poderia, a ressurreição. Havia 3 categorias de ideias que você teria respaldo na antiguidade. Letra A, transmigração de almas. Que eles acreditavam que uma alma saía do corpo e podia habitar outro. Você tinha um grupo ali, especialmente dos seguidores de Pitágoras, que iam ficar fascinados com o seu discurso. Segundo, a morte é o fim de tudo. Aproveite a vida agora, porque você morreu, acabou. Se você pregasse isso, Jesus morreu e acabou, você ia ganhar um grande grupo de epicureus estoicos, os seguidores de Pirro. Ou terceiro, você poderia dizer que a sua alma, quando você morreu, a sua alma foi levada para o mundo das ideias, para o éon superior. Você teria todos os seguidores de Platão ao seu dispor. Então, qual que era o mais lógico para angariar simpatizantes? Dizer que Jesus, quando morreu, a alma dele foi para o éon superior. Ou que quando os soldados foram matar Jesus, a alma dele escapou do corpo dele e encarnou no outro. Lembra que dizem que é o filho do homem? É João Batista que voltou. Dizem que é João Batista. Ou terceiro, podia falar que Jesus morreu e acabou. Mas eles resolveram contar a pior versão que poderia. Que Jesus morreu e ressuscitou. Isto não atraía os seguidores de Platão, porque a morte é quando a alma se liberta do corpo para ir para o éon. E na ressurreição, o corpo volta. Então você saiu da cadeia para voltar para ele? Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer? Se os evangelhos são uma propaganda, é a pior tipo de propaganda que se poderia ter. Então eu sou obrigado a concordar o seguinte: ou os evangelhos eram uma propaganda, ou eles estavam escrevendo uma história honesta demais, que não escondia os relatos que mais causavam repugnância do que atraía. Imagina Jesus falando numa época que a cruz era a pior coisa que tinha, dizendo assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Repetindo novamente a ilustração. Eu conseguiria trazer alguém para a igreja adventista falando assim: quem quiser vir para a igreja adventista, abandone o emprego, pare de comer, não tenha nenhum prazer na vida, pare de sorrir e venha para a igreja. Alguém vai querer vir? E o discurso de Jesus era esse: quem amar a sua mãe ou seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Esses discursos de Cristo, que mais afastavam do que atraíam, deveriam ser retirados. Das duas, uma. Ou os evangelhos são uma péssima propaganda, o rascunho foi publicado e a versão editada sumiu, ou eles não são propagandas. São honestos demais para contar a história como ela realmente aconteceu. E a arqueologia tem mostrado muitos episódios que confirmam a historicidade dos evangelhos. Por exemplo, Pilatos. Até um tempo atrás havia uma dúvida tremenda sobre a existência de Pilatos, porque não existe nos laudos romanos nenhuma... Você me ajuda, por favor? Não existe nos laudos romanos nenhuma menção a Pilatos.
até que encontraram em Cesareia Marítima, que era a residência de Pilatos. Pilatos não morava em Jerusalém, viu? Pilatos não morava em Jerusalém. Encontraram em Cesareia Marítima esta pedra, num segundo uso, que a gente chama de segundo uso em arqueologia. É quando... Obrigado. Segundo uso em arqueologia é quando, por exemplo, vamos supor que essa igreja aqui esteja sendo reconstruída com restos de uma igreja anterior, tá certo? Então, essa coluna aqui, no passado talvez ela estava como um sustentáculo do teto, hoje está como um enfeite. Talvez uma parte do teto agora é um degrau, isso é chamado de segundo uso. Uma construção antiga, que tem construções ainda mais antigas, usadas como outra função. Essa pedra estava como um dos degraus do teatro romano, e aqui você tem, ó, Tiberium, estão vendo aqui, ó? Em latim, ó, Tiberium, Pôncius, só a parte úcio, ó, Pôncius, Pilatus, aí que tem Praefectus, prefeito, e o genitivo latino, prefeito da Judeia. Um personagem do Novo Testamento mencionado ali. Outro, Herodes, o Grande. Nós temos as moedas com o nome grego Herodo, aqui ó, Herodo Basileus, rei Herodes. O mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas. Temos óstraca, que são pedaços de cerâmica com inscrição com o nome de Herodes como rei da Judeia. Nós temos um ossuário, que é um ossuário. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. É um caixão. Como é que funcionava, eu explico daqui a pouquinho. E eles escreviam na tampa do caixão o nome de quem estava sepultado ali. E aqui você tem em aramaico o nome Yosef Bar Caifá. O Caifás. O ossuário de Caifás. E interessante que a Bíblia só fala Caifás. Mas Flávio Joséfo nos diz que o nome completo dele era José ben Caifás. É como Simão Bar Jonas. É como se de repente, como é o nome do seu pai, professor Tiago? É como se todo mundo fala, não vou pegar o sobrenome, qual é o seu sobrenome, melhor? O professor Alves, até que alguém revela, não, na verdade o professor Alves chamava-se Tiago Alves. Então, Caifás é o sobrenome dele, alcunha. Alcunha não, o apelido, né? O apelido dele, o sobrenome. E José ben Caifás seria o nome dele. Um outro ossuário que eu tive a oportunidade de pegar na mão 2 vezes, e teve muita polêmica, que é com relação a Tiago, irmão de Jesus. Ouviram falar disso aí? Esse caso foi para custódia, deu muita complicação em Israel, e a última definição do juiz é que não há nenhum argumento contra a autenticidade desse ossuário. E ele traz escrito justamente o nome de Tiago, filho de José, Ben Yosef, aqui ó, Jacob Ben Yosef, e seria irmão de Ben Yeshua, o nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. O que nos chama a atenção é que, geralmente, nos ossuários, você escrevia 3 coisas. A sua procedência, a sua filiação ou a sua profissão. Então, seria Rodrigo, do Brasil, ou Rodrigo, filho de Wilson, ou Rodrigo, o pastor. Nunca Rodrigo, filho de Wilson, irmão de fulano. Não tem isso. Para ter essa frase completa, que é inédito, o único ossuário que encontraram esse irmão de Tiago, esse Yeshua, tem que ser alguém importante. E, de fato, Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Pode ser uma prova arqueológica a respeito do nome de Jesus. Isso aqui deu muita polêmica em Israel, mas última sentença judicial, porque o juiz também era arqueólogo, isso que foi interessante. É uma história bacana isso aqui. Nenhuma prova contra o ossuário confirmou-se que ele era falso. Todas as provas são dúbias. Tudo aponta que ele seja verdadeiro. Agora, já que eu falei de ossuário, deixa eu explicar a vocês algumas coisas que vão me ajudar a revelar 2 elementos aqui. Uma estranha frase de Jesus, onde um jovem à beira da estrada fala com ele assim: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Mas deixe-me primeiro, qual foi o pedido que ele fez? Sepultar meu pai.
E Jesus falou, não, está certo, olha, meus sentimentos, seu pai morreu, meus pêsames, pode ir lá sepultar o seu pai, não é? Foi isso que Jesus falou? Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Você vem e segue-me. Jesus foi duro com ele. O que Jesus quis dizer com essa frase, deixe os mortos sepultar os seus mortos? Por que Jesus não respeitou nem o luto daquele rapaz? De novo, imagina você, eu convido você para vir aqui assistir a palestra, assim, eu vou, mas deixa primeiro só sepultar minha mãe. Não, não, larga sua mãe para lá, vem agora e assiste o culto. Por que Jesus foi tão duro? E ao mesmo tempo também explicar como é que foi o processo da ressurreição de Jesus. Voltando à questão ali do sepultamento. Quando uma pessoa morria nos tempos de Jesus, eles geralmente sepultavam o corpo dentro de rochas feitas, cavernas que eles mesmos faziam, e eles enfeitavam aquilo ali, dependia do poder aquisitivo da pessoa. Então aqui eu tenho um túmulo da família de Herodes, não é o túmulo de Herodes, da família herodiana. Você desce as escadas, aqui há uma abertura, você entra e aqui dentro é uma sala grande. Estão vendo que aqui é uma pedra redonda? Essa pedra era rolada para fechar a porta do túmulo. Este era o túmulo. Não era algo que cavava o chão e colocava o caixão ali, como se está vendo hoje. Então aqui está a pedra, que era rolada, fechando a porta do túmulo. Então como é que funcionava? Morreu alguém da família. Eles lavavam muito bem o corpo. Lavavam tremendamente o corpo. Não temos todos os detalhes da cerimônia. Uma parte nós temos recuperada, mas não 100% dela. Depois que o corpo era todo lavado, eles passavam as bandagens no corpo. Pelo menos 2 bandagens havia. Aqui nesse primeiro cômodo, vocês estão notando esse desenho? Olha, imagine, esse é um típico túmulo da época de Jesus. Alguns tinham um cômodo só, outros tinham 2 cômodos, outro tinha uma sala grande com várias saletas menores. Eu peguei aqui um típico túmulo de 2 cômodos. Fala cômodo? De 2 câmaras, tá certo? De 2 câmaras. Se alguém achar minha voz aí no corredor, viu, eu agradeço devolver, que já está indo embora. Quem fazia esse primeiro processo de lavar o corpo e passar perfume nele, que passava perfume, eu esqueci de mencionar nisso, para não feder, para não cheirar mal, eram as mulheres. Por que geralmente as mulheres? Tem uma ideia? Elas ficavam contaminadas, as mulheres. Exatamente, o machismo da época dizia o seguinte, a mulher, se ficar uns 2, 3 dias sem pisar na sinagoga, não tem problema, o homem não. A mulher pode ficar sem orar, o homem não. Então por isso a mulher podia se contaminar com o cadáver, mas o homem não. Porque a mulher já ficava contaminada uma vez por mês com a menstruação. Essa era a ideia da época. No caso de Jesus, nós temos uma situação atípica que José de Arimateia também ajudou a preparar o corpo, mas não era o normal. O normal eram mulheres que faziam isso. Ok, limparam o corpo, lavaram, aí o que faz? Esse corpo é transportado para a segunda câmara e ele é deitado numa pedra como esse aqui já está. Percebem? Depois que o corpo é deitado aqui, todos saem, fecham a entrada, lacram a entrada e o corpo fica ali dentro. Por 1 ano aproximadamente, um pouquinho mais de 1 ano. Depois de um ano, vem o parente da vítima, pode ser o filho mais velho, aquele que é designado para isso, abre-se a porta, descem aqui e no lugar dos panos e do corpo só há o que agora? Ossos. Esses ossos são retirados, colocados em pequenos caixões de pedra como aquele de Caifás. Esses caixões de pedra são chamados de ossários ou ossuários, os 2 nomes são corretos, e esse caixão de pedra é colocado aqui embaixo. Por que vocês acham que os ossos eram transportados para um caixão de pedra? Economizar espaço. E o mesmo túmulo poderia ser usado mais de uma vez. Lembra que quando Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia, existe uma expressão no Evangelho que fala o seguinte, porque ele foi colocado no túmulo onde nenhum homem ainda havia sido colocado. É porque não havia nenhum ossuário ali.
Era novo, o túmulo era novo. José de Arimateia tinha acabado de fazer para sua família e emprestou para Jesus. Numa situação normal, os ossos são colocados dentro do ossuário, guardados num lóculo aqui embaixo, economiza-se espaço. Uma outra coisa que acontece, em arqueologia já encontraram algumas vezes ossuários onde mais de uma ossada eram colocadas. Então, às vezes, colocava o pai e a mãe junto no mesmo ossuário. E costumava dizer que o morto encontrou seus mortos. Daí vem a expressão de Jesus, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mas tem um outro detalhe aí. Na cultura do Oriente Médio, sabe quando é que o sepultamento ocorria ou era concluído? No dia em que os ossos eram retirados e colocados dentro do caixão de pedra. Entenderam a questão? O sepultamento não acontecia quando a pessoa morria. A pessoa era apenas colocada no sepulcro. Ela não era sepultada. Ela foi colocada lá. Tanto é que se você olhar os evangelhos, nenhum evangelho fala que Jesus foi sepultado. Eles falam que eles observaram aonde o corpo de Jesus fora colocado. Colocado. E nem enterrado. O jovem não pede a Jesus, deixe primeiro enterrar o meu pai, sepultar. Jesus não foi sepultado, Jesus foi colocado ali. O sepultamento só ocorreria 1 ano depois, quando os ossos fossem retirados e colocados no caixão de pedra. Aí fica fácil entender o episódio. Quando Jesus está à estrada fora, o pai daquele rapaz não tinha acabado de morrer. Senão ele não estaria estrada fora com Jesus, ele estaria lá no velório. Nós temos 2 opções para entender aquele episódio ali. Letra A. Ou o pai do rapaz já havia morrido, mas ele pediu o seguinte, olha, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, ou seja, passar 1 ano, ir lá, cumprir com as minhas obrigações de filho, tirar os ossos do meu pai, colocar no caixão, aí eu venho e te sigo. Ou opção B, o pai dele estava vivo. Porque no Líbano existe uma expressão em árabe, quando um velho abençoa uma criança, ele fala o seguinte, você vai me sepultar. Você vai me sepultar. E até tem uma história que Kenneth Bailey conta, que uma vez ele viu 2 homens no porto de Beirute, discutindo um com o outro, falou assim, você vai embora para os Estados Unidos? Aí eu vou, mas você nem sepultou o seu pai. E o pai dele trabalhava lá vivo. Sepultar o pai significa cumprir com as obrigações de filho, de lavar o corpo do pai, etc, etc, na cultura muçulmana hoje. Na cultura antiga, colocar os ossos dentro de um ossuário. Todo mundo entendeu? Só tem 2 versos que eu tenho que explicar para vocês, porque vocês podem ler na Bíblia e vai gerar dúvida depois. Um deles é com relação a Lázaro, que quando Jesus chega à cidade de Betânia, a Maria Madalena fala assim, ó Senhor, meu irmão já cheira mal, porque já tem 4 dias que está sepultado. Só que pelo que eu expliquei, Lázaro também não foi sepultado. No original grego está assim, há 4 dias que Lázaro está no sepulcro. Estar no sepulcro não significa estar sepultado. Só que o tradutor acabou traduzindo estar no sepulcro como estar sepultado. Lázaro estava no sepulcro. E a outra passagem é que Paulo fala que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. Mas aí Paulo está escrevendo para uma audiência grega. Então ele usou uma expressão grega para os gregos. Mas dentro do ambiente de Israel, o sepultamento era quando o osso era transportado para as caixas. Apenas uma informação de nota de pé de página. Essa prática que eu expliquei para vocês, ela existiu mais ou menos do 1º século a.C. até o ano 70, quando Jerusalém foi destruído. Antes disso, como é que os ossos eram colocados? Num buraco conjunto. Havia o Vale do Cedron ali em Jerusalém, então eles abriam um túmulo coletivo. E os ossos eram todos jogados dentro daquele buraco. Lembra que uma vez um homem foi jogado lá e quando ele encontrou com os ossos de Eliseu, ele ressuscitou? Lembra da profecia de Ezequiel, profetiza ao vale de ossos secos para que vivam? Era assim. Só que na época de Jesus, como os ossos ficavam misturados, havia uma preocupação de respeitar o clã, a família. Então as famílias começaram a fazer sepulcros familiares para ali colocar os seus ossos e aí começou a prática do ossuário. Que nós, aliás, estamos para receber um no Brasil agora, original, emprestado pelo governo de Israel, estava contando isso para eles lá. O nosso museu no Brasil vai receber um empréstimo de Israel de 10 anos de um ossuário desse do tempo de Cristo. Ficou claro para vocês essa questão que eu expliquei aqui? Agora tem alguns detalhes em relação à crucifixão de Jesus
que me chamam a atenção. A Bíblia fala que os discípulos creram porque viram o túmulo vazio. E muitos críticos falam assim, Jesus, eu pensei que você era mais racional, acreditar em ressurreição. Dando um resumo para vocês, porque só a ressurreição é uma palestra que eu tenho de 1h30. Só sobre a ressurreição. Então só vou dar algumas pinceladas aqui, pincedelas, alguma pinceladinha aqui para vocês. Por que eu posso acreditar na ressurreição? Justamente pelos escândalos que ela tem. Lembra que eu falei que uma obra com Photoshop, com enfeite, com propaganda, e a ressurreição não tem isso, nem os relatos dos evangelhos. Vejam bem, em primeiro lugar, se os discípulos, por que a Bíblia conta a história da ressurreição? Essa é uma boa pergunta para fazer para um crítico da Bíblia. E você mata todas as respostas que eles dão. O crítico da Bíblia costuma dizer o seguinte, são as respostas que eu conheço nos livros publicados por aí. A ressurreição, ela está ali porque era uma maneira de apagar a vergonha da cruz. O líder deles... Falhou aqui o microfone? Está funcionando? Agora está, né? O líder deles, que eles pensavam que iria fazer a revolução, que era o Messias, morreu crucificado. Aí os discípulos olharam para o outro e falaram assim, puxa vida, e agora? O que a gente faz com esse vexame? Vamos inventar que ele ressuscitou. Aí inventaram. Tem um debate na internet que você vai rir entre William Lane Craig e o professor de física de Oxford, vou lembrar o nome dele agora, que era ateu. E o William Craig fala assim, por que eles inventaram essa história? Ele teve a pachorra de dizer o seguinte, não, é que naquele tempo eles não tinham muito o que fazer. Aí eles inventaram a história da ressurreição. Aí o William Lane Craig perguntou assim, escuta, mas quer dizer que a história da ressurreição foi inventada porque eles não tinham o que fazer? Gente, esse pessoal morreu por causa dessa história. O que eles ganharam com isso? Uma vez que eu dei essa palestra nos Estados Unidos, no encontro da Society of Biblical Literature, havia um grupo de ateus ali. E quando eu mostrei que os evangelhos eram uma história real, porque eles são muito escandalosos para serem uma propaganda montada, no final, um homem bravo chegou para mim e falou o seguinte, você só esqueceu de mencionar uma coisa. Eu falei, o quê? O escândalo também é uma forma de propaganda? Eu virei para ele e falei, tá bom. E uma propaganda sempre visa um lucro. Qual foi o lucro dos apóstolos com essa história que eles inventaram? O que eles ganharam? Ele deu as costas e saiu. Foi bruto mesmo, ele deu as costas e saiu. Aí tinha um senhor assim, fazendo assim com um bigodinho assim, uma gravata borboleta, e falou assim, não liga não, eu fico feliz por ter jovens ainda que estão ensinando essas coisas. Continue assim, meu jovem. Pena que eu não consegui ler o nome dele, mas estava Harvard. Porque a gente, quando vai dar as palestras, você coloca o seu nome e a entidade na qual você é professor. E o homem era professor de Harvard, então eu fiquei feliz. Mas notem a questão. Por quê? Essa é uma boa pergunta para você fazer para o seu amigo ateu, para o seu amigo cético da universidade. A ressurreição é uma história inventada? Historial? Tudo bem, é uma lenda. Por que eles criaram essa lenda? Por quê? Porque o quadro do Pedro Américo, quando ele pinta o Dom Pedro daquele jeito, é fácil achar um porquê dele ter embelezado o grito do Ipiranga, mesmo sabendo como foi daquele jeito. Queria passar uma propaganda. É verdade ou não é? Queria passar uma propaganda. Quando os egípcios faziam os seus faraós todos fortes e os romanos também, tinha uma propaganda. Quando Júlio César escrevia que ele era filho de Deus nas moedas, ora, Cleópatra mostrou lá para Júlio César como é que os deuses eram tratados no Egito, eles copiaram ali. Ele e Marco Antônio ficaram entusiasmados com Cleópatra e com a glória do Egito. Havia uma propaganda. Mas pergunta para eles, qual foi o ganho dos apóstolos em inventar a história da ressurreição? Qual deles ficou mais rico com essa história? E outra, eu falei com vocês que havia 3 opções aceitáveis e uma ridícula. A opção da transmigração de almas, que agradaria aos pitagóricos, a ideia da imortalidade da alma, que agradaria aos platônicos, e a ideia do fim de todas as coisas, que agradaria aos estoicos. Então havia 3 opções lógicas e uma ridícula. Eles escolheram a ridícula, a ressurreição. Outro detalhe, de acordo com as regras do Oriente Médio Antigo, testemunho de mulher
não tem nenhum valor jurídico. O testemunho... Gente, não sou machista não, viu? Fiquem tranquilos. Eu tenho uma esposa muito bonita para fazer uma bobagem dessa. Tá certo? Aliás, esse negócio que mulher é sexo frágil é a pior mentira que tem. E eu provo isso pela Bíblia. Uma vez tinha um irmão meio machista, que todo gato tem gente de todo jeito, né? E tinha um irmão que brigou comigo uma vez, porque eu estava dando uma resposta lá, que ele não ficou chateado, não ficou satisfeito. Falou assim, a mulher é inferior ao homem, sim, você ficou falando essas coisas da frente e tudo? A mulher é inferior ao homem, sim, a Bíblia fala que a mulher foi criada depois do homem. O homem veio antes, está na criação de Deus, o homem é a cabeça, a mulher veio depois. A mulher foi criada depois do homem, ela é inferior. Eu falei, irmão, então se é verdade o que o senhor está dizendo, então o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais. Mulheres, vocês não são sexo frágil, de jeito nenhum. Lembrem que Satanás teve que usar toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer o fruto proibido. Eva bastou dizer a Adão, quer uma mordida? Caiu. Quem tem maior poder de persuasão? Quer uma mordida? Quero sim, quero. A mulher tem mais força que o homem. Tá certo? Bom, digressão feita. As mulheres naquele tempo não tinham um testemunho válido. O testemunho de uma mulher e o latido de um cachorro eram a mesma coisa. Isso está no Talmud, está na Mishnah. Mulher não tem testemunho jurídico válido. Não tem. Quem foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição? As mulheres. Aí eu pergunto para o meu amigo cético, para o meu amigo ateu, se a ressurreição foi uma história que os discípulos inventaram com um propósito de propaganda, por que eles colocaram as mulheres como as primeiras testemunhas? Ninguém ia acreditar. Se eu fosse inventar aquela história, o primeiro que tinha que ter visto era Pedro. Era o próprio José de Arimateia, não as mulheres. Outro detalhe importante. Por mais que neguem, uma coisa já é consenso na maioria dos críticos da Bíblia. Hoje, a maior parte deles, estou falando com conhecimento de causa, dos críticos da Bíblia admitem isso aqui como histórico. Jesus de fato morreu crucificado. Jesus morreu crucificado, ele foi de fato sepultado, e os discípulos de fato acreditaram que ele ressuscitou. Agora, se eles acreditaram, com base em quê? O túmulo vazio. Será que eles foram apenas iludidos? Abram a Bíblia comigo no Evangelho de João. Por que um túmulo vazio indicaria que Jesus ressuscitou? Evangelho de João. Falhou de novo? Está funcionando o microfone? Evangelho de João, capítulo 20. Versículos 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 em diante. Antes de ler, eu quero fazer uma pergunta. Por que eles insistem tanto no túmulo vazio como prova que Jesus ressuscitou? Ora, uma vez no México, eles abriram um túmulo lá para exumar o corpo de uma velhinha e quando abriram, o caixão dela não estava lá. Foi uma polêmica danada. Eu estava no México nessa época, eu lembro direitinho disso. Eu estava falando na Universidade de Monte Morelos. E a reportagem falou que eles estavam achando que estudantes de medicina tinham roubado o corpo dela para experimento, que a Câmara tinha que dar conta do corpo dela, que o corpo dela foi sepultado em outro lugar, que ninguém trabalhou com a hipótese que a velhinha ressuscitou. É lógico. E por que no caso de Jesus, a primeira hipótese, ressuscitou? Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, piorou a situação. Só o fato de mulheres terem sido as testemunhas primeiras do evento para a cultura do Oriente Médio, isto não faz sentido. Mas para piorar, dessas mulheres, não foi nem a mãe dele, não foi Maria, mãe de Jesus, foi Maria Madalena, a mulher de vida dúbia. Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram.
Pergunte a um psicólogo. Pessoas que são enganadas por uma visagem ou por uma aparição, eles têm uma predisposição a acreditar naquilo. Concordam? Uma predisposição. Eles não tinham predisposição para acreditar na ressurreição, eles nem entenderam. Tanto é que a primeira hipótese dela, note, ela não chegou correndo lá e falou assim, olha gente, Jesus ressuscitou. A primeira hipótese dela foi o quê? Qual? Tiraram o corpo de lá. Aí saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu ainda mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Esse viu no grego é um ver de observar. Ver de observar. Teorel, conhecer, de onde vem a palavra teorema, teoria. Eles examinaram. Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Lençóis no plural. Lembra que eu falei que havia 2 lençóis? O lençol que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro e viu e creu. Teorel. Não é viu de eu estou te vendo que não. É um viu de examinar. No grego a palavra ver é blepo. Blepo, ver. Mas quando é ver de examinar, teorel, conhecer. Ele examinou. Curioso. Como estavam os lençóis? Vamos trabalhar com a hipótese. O corpo foi roubado. Muito bem. Se o corpo foi tirado, por que deixaram os lençóis para trás? É uma questão de lógica. Tinha que levar com lençol e tudo. Não, mas eu posso trabalhar com outra hipótese. Eles tiraram os lençóis porque Jesus ainda estava vivo. Então, de repente, ele estava machucado, tiraram os lençóis e foram levar para... Se fosse assim, Jesus deveria deixar um rastro de sangue pelo caminho. Terceiro, como é que passaram pelos soldados? Não há dinheiro que subornaria um soldado, ele seria morto, ele não ia ter como gastar o dinheiro depois. Ah, mas eles forjaram a situação, eles deixaram os lençóis ali para aparentar. Se deixaram, como é que esses lençóis deveriam estar? Jogados no chão de qualquer jeito, indicando pressa. Mas os lençóis estavam dobrados. Com calma, não foi feito com pressa. Mas ainda assim isso pode ser refutado. Ah, deixaram com calma para simular a cena. Mas tem uma última coisa que eles não podiam simular. Lembra que o lençol que estava sobre a cabeça não estava com os outros, mas deixado no lugar à parte? O verbo grego que aqui está é difícil de traduzir. Dá a entender que o lençol estava afofado. Prestem atenção. Um lençol chamado sudarium, esse que era o sudarium, ficava só na cabeça. Eles amarravam aqui e colocavam cobrindo a cabeça. O outro, chamado otonia, cobria todo o corpo e tinha as faixas ainda. Jesus não podia sair sozinho. Lembra que Lázaro saiu atado? Alguém tinha que desamarrar Jesus. Como é que ele conseguiu sair dali? Dobrar os lençóis. E detalhe, o que estava na cabeça não estava dobrado. Ele estava afofado. Literalmente o que está dizendo no grego é o seguinte, é como se a cabeça de Jesus, de alguma maneira, saísse de dentro do invólucro sem desfazer o invólucro. Compreenderam? Como se murchasse. Como é que faz isso? Por isso que quando eles viram, eles creram. Não era um bando de idiotas que não sabia como é que as pessoas morriam, estavam predispostos a acreditar em fantasmas ou que inventaram uma história porque iam ganhar dinheiro com aquilo. Eles não sabiam o que tinha acontecido, eles nem estavam predispostos, mas quando eles viram, os soldados não estão mais aqui. A pedra removida, os lençóis dobrados e o da cabeça colocado aqui. Como é que a cabeça passou por ali sem desfazer o invólucro? Só tem uma explicação. Lembra que ele falou que ia ressuscitar? Ele ressuscitou. É uma questão de lógica, Pedro. É uma questão de lógica, João. E eles sabiam que ninguém ia acreditar nisto. Mas eles continuaram contando essa história porque aconteceu e eles eram honestos o bastante para contar o que aconteceu, mesmo sabendo que pouca gente iria acreditar. E mais, eles deram a vida por causa dessa história. Então, se Jesus ressuscitou, isso aqui é apenas uma figuração, viu?
Se onde ficavam os lóculos dos ossuários que eu falei com vocês, se Jesus ressuscitou, realmente a nossa fé não é vã. Deus existe. Ele não é um mito, ele é uma realidade. E se você entregar a sua vida a Cristo, você vai ver que ele é tão real que quase dá para tocá-lo. Que Deus abençoe vocês.